fonética e fonologia. Vamos então relembrar, reconhecer o que é e para que serve, qual é a importância da fonética e da fonologia quando estamos estudando a nossa língua. Bora lá? Fonética e fonologia são dois campos de estudos linguísticos que vão se desdobrar ainda em outros campos linguísticos, que eles vão estudar o quê? Os sons da produção da fala humana e também da audição, de como falamos e ouvimos as línguas. E aqui entram todas as línguas que temos até hoje. Então a gente vai pensar como essas duas áreas se relacionam. Elas não são a mesma coisa, mas elas são interdependentes. A questão também muito importante de a gente entender é que existe uma diferença entre fala e voz. A voz é aquele som emitido a partir da vibração das nossas pregas vocais, né? Que pode ser também um sinal, um zunido, mas ela não tem sentido, na verdade, né? É um som. E a fala, ela vai ter um significado. Quando eu quero falar, se eu tenho uma língua, o domínio de uma língua, ela vai ter ali dentro um significado sistematizado dentro daquela fala. Existe uma ordem, uma sequência, toda uma estrutura específica. Então essa que é a diferença aqui que a gente precisa entender entre fala e voz. E como é produzida a nossa língua? Como é que funciona tudo isso? Tem um material em anexo aqui, um site da doutora Thaís Cristófaro, e lá você pode inclusive ouvir os sons de cada uma das consoantes, das vogais. Eu recomendo que você vá lá depois e dê uma olhadinha. Nós temos um aparelho fonador. Você já ouviu falar? E na verdade ele se utiliza de órgãos que não necessariamente a função primária desses órgãos é produzir a fala. Então, alguns teóricos vão dizer que a fala seria uma questão secundária ali da questão fisiológica humana. Entretanto, nós sabemos da importância, né, da fala na nossa sociedade nos dias atuais. Talvez em outros momentos não tenha sido assim, mas enfim. Então, o nosso aparelho fonador, ele tem o sistema articulatório, o sistema fonatório e o sistema respiratório, sim. Aí a gente vai ver que ali nossos pulmões, traqueias, brônquios e diafragmas são muito importantes, além, obviamente, da língua, do nariz, da laringe, faringe, dos próprios dentes. É interessante a gente pensar que às vezes a gente é tão natural, porque as línguas naturais nós aprendemos a falar ela desde a infância, e a gente não se dá conta de que, claro, algumas pessoas talvez tenham alguns impeditivos de fato fisiológicos e não vão conseguir produzir a fala e nem ouvir. Então aí, por isso que também existem outras formas de língua, como Libras e como mesmo a linguagem do Braille, para pessoas que têm alguns impedimentos fisiológicos para a questão da linguagem verbal, como nós temos aqui, que é o caso da língua portuguesa. E um ponto interessante é que a fala, ela é um som. E o som é o quê? É uma onda sonora. Então tem muito essa relação com a questão mesmo às vezes melódica. Tem a questão de você perceber a entonação, a ênfase. E aqui, obviamente, já entram as emoções, não é verdade? A entonação, às vezes, ela vai até falar mais do que palavras, porque dependendo da maneira como eu respondo um sim ou um não, eu já carrego ali todo um peso, digamos assim, daquela emoção específica. Se eu digo um sim com alegria, uau! Se eu digo um sim, do tipo, ai, não estou interessada, ela vai além da linguagem verbal, no caso, né, quando estamos falando. E aqui é importante a gente entender que são esses detalhes que são importantes, eles vão se relacionar, por exemplo, com a intensidade, né, forte ou fraco, o tom, né, mais agudo, mais grave, mais alto, mais baixo, no caso aqui o tom tem a ver com a altura, o timbre mais aberto, mais fechado e a própria duração, mais longo ou mais breve. Tudo isso aqui a gente faz automaticamente, mas essas áreas são do estudo tanto da fonética quanto da fonologia.
E é legal que os autores perceberam mesmo, né, alguns autores como o Debois, que a entonação ela vai estar muito além do fato linguístico. Então, assim, a gente reconhece às vezes pela questão gramatical, né, quando a gente está falando, se eu estou falando com você, você sabe quando eu estou te fazendo uma pergunta pela curva melódica que é feita na fala. Mas se isso vai para a escrita, a importância da pontuação que a gente vai ver mais adiante. Se eu estou com raiva, a entonação da minha fala vai demonstrar esta raiva de alguma forma. Então aqui é interessante a gente perceber o quanto existe essa relação da fala com as emoções. Comece a se observar como você está em relação à entonação da sua fala, que também faz parte da prosódia, que é um dos campos de estudos, né, dentro dessa área de fonética e fonologia. Mas o mais legal de você entender aqui é que existe todo um aparato físico, fisiológico, que vai mobilizando a gente fazer todo esse processo linguístico da fala. E também, para fechar, a entonação, a prosódia no caso, tem a ver com as variações linguísticas. Quando eu converso com uma pessoa, eu pergunto, eu penso já, pelo sotaque, ela não é daqui, não é verdade? Então, porque eu sei, eu percebo que existe ali uma variação melódica naquela fala que é diferente da minha variação melódica. Então, aqui é muito importante a gente perceber essa identidade linguística, ela vem diretamente pela fala e ela chega pra gente justamente nesse sentido. Então, a gente precisa valorizar a nossa identidade linguística, o nosso modo de falar, porque lembra que vimos lá no primeiro módulo, não existe o certo ou o errado. Existem variações linguísticas, as diferenças fazem parte, ok? Vamos então para a próxima aula para continuar falando sobre fonética, fonologia, fonemas, morfemas e letras. Te encontro lá!